Sempre fui fascinado por estudos religiosos e ocultos, por assim dizer. Forma que encontrei de gastar meu tempo vago. A ideia era, na verdade, mais do que tudo, encontrar e aprender tudo que eu pudesse sobre o ser humano e sobre o Criador. Porque quando bem jovem, um dos meus maiores questionamentos sobre a vida, sobre Deus, era quem eu era. Por que eu estava aqui, o que eu fazia aqui, qual era o meu objetivo de vida. Acredito que muitas pessoas buscadoras fazem a mesma pergunta, ou as mesmas perguntas constantemente. Sempre dei de cara com pessoas curiosas a esse respeito. E Deus, por sua vez, e por que não dizer, diversas vezes me mostrou na prática sua presença e sua proteção divina. Tenho provas suficientes para mostrar que Deus existe de verdade. Em um momento oportuno, vou contar um pouco desse meu processo de aprendizado, de espiritualidade e essa busca que nós sabemos que é infindável. No entanto, hoje quero dividir com vocês algumas linhas que tomei para aprender a estudar sobre Deus. Claro e evidente, não é um tema fácil. Mas antes de tudo, quero deixar claro que o que vou falar, o que vou expressar, são pesquisas e estudos sobre o assunto, de forma pessoal, e sem nenhuma linha religiosa, porque minha visão, minha humilde opinião, sinceramente, eu ainda não tenho fundada, ela ainda não existe, porque sou um buscador. E um buscador, ele não pode se dar o luxo de dizer eu sei. Não quero discutir sabedoria religiosa com ninguém, apenas expor meus estudos e fazer uma reflexão sobre o que se vê pregando nas igrejas no mundo nos dias de hoje. Como disse anteriormente, sou apenas um buscador. E o mundo está precisando de pessoas buscadoras que parem e pensem. E claro, se você puder dar sua opinião sincera nos comentários, vai ajudar não só a mim, quanto a várias pessoas que buscam um direcionamento, um caminho neste mundo confuso. Nós sabemos que o que mais tem é isso. Como tenho que iniciar de algum ponto, quero seguir a partir de alguns tópicos que eu considero importantes na busca do entendimento sobre Deus. Vamos começar sobre... O primeiro ponto é a ressurreição. Vamos falar da crença na ressurreição de Jesus de Nazaré, ok? Simplesmente por ser o centro da fé cristã. Como é o centro da fé baseada na ressurreição, vamos começar por aí. Você deve concordar comigo que se Jesus não tivesse ressuscitado, hoje muita coisa seria diferente. Muita coisa na perspectiva religiosa seria diferente. Porque fazer com que ele fazia, em termos de pregar uma palavra de bem-aventurança, uma busca moral, era basicamente normal na época. Porque na época, a espera de um Messias de Israel, um descendente da linhagem de Davi, prometido como Salvador do seu povo e de toda a humanidade, já era esperado. Havia centenas de anos até se revelasse na pessoa do Nazareno. De uma forma geral, entrando bem na história, você vai ver que as autoridades de Jerusalém, em conluio com os romanos, de certo modo, decidiram eliminá-lo. Mas ele voltou à vida e revelou aos seus seguidores uma verdade ainda mais grandiosa e absoluta sobre quem ele era. Daí onde vem um grande ponto. Além de ser um ungido, que em grego Christos,
Não vou tocar em todas as classificações existentes linguísticas nesse tema, ao redor do nome Jesus. Mas você já consegue entender mais ou menos a complexidade. Jesus havia fundido a sua natureza humana e majestade, a natureza humana, a majestade divina do próprio Deus. Nascido como homem, ele já existia antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus do verdadeiro, Deus verdadeiro, gerador, não criado, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, como diz a profissão de fé formulada no século IV depois de Cristo, que a maior parte dos cristãos no mundo afora ainda repete repetidamente em suas cerimônias mais solenes esse tema do Deus homem. E no ato voluntário de humildade e despojamento, esvazia-se dessa majestade na cruz como resgate pelos pecados do mundo. Presta bem atenção que esse ponto é essencial. Como essas convicções surgiram? Você consegue alcançar essa linha de raciocínio? Tudo indica que a primeira semente delas germinou com a crença na ressurreição. E é por isso que temos de começar por aqui. Esse é um ponto onde separa muitos hoje em dia. Ao menos algumas dos primeiros seguidores de Jesus tinham uma fé aprofundada ou profundamente enraizada na ressurreição de seu mestre. Observe bem uma coisa, como Paulo, Pedro, Tiago e João afirmavam ter visto Jesus ressuscitado e falado com ele, por causa disso, então só por isso, de fato, um dos textos mais antigos do Novo Testamento, a primeira epístola aos Coríntios, escrita por Paulo nos anos 50 depois de Cristo, uns 20 anos depois da sua morte, ou digamos, da morte de Jesus. Contém uma passagem sobre o tema que diz: para muitos especialistas de determinado modo, tem todo jeito de ser pré-paulina, ou seja, de já estar circulando entre as comunidades cristãs um bom tempo antes de o apóstolo compor sua carta. Entendeu como isso é importante ter esse entendimento? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, Pedro, depois aos 12, em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim. Assim está escrito. Preste bem atenção, que isso é muito profundo. É difícil ter certeza absoluta sobre como essas crenças, ou essa crença, surgiu à primeira vista. O mais lógico parecia ser seguir os evangelhos do Novo Testamento, segundo os quais os discípulos de Cristo, aliás, as discípulas, primeiramente, verificaram que o túmulo onde seu corpo crucificado fora deixado estava vazio. E logo depois teria se encontrado com o próprio
Nazareno. Observando bem a fundo, há alguns problemas consideráveis em adotar essa perspectiva, essa forma acrítica. Porém, o primeiro é que dá para ter certeza de que o corpo de Jesus recebeu mesmo um enterro decente. Tudo indica que essa não era a praxe romana. A segunda dificuldade é o fato de que, embora todos os evangelhos mencionem um sepulcro vazio, a maneira como as discípulas e os apóstolos de Jesus se dão conta da ressurreição varia muito de um texto para o outro, e a rigor há contradições entre as diferentes narrativas. Claro, nem estou falando aqui de outros livros encontrados, textos excluídos e tudo mais que podemos abordar mais à frente. São uma imensidão de informações a respeito do tema. Por esse motivo, há estudiosos que defendem que a história do sepulcro vazio foi elaborada em uma época relativamente tardia. Quando eu falo tardia, eu estou sendo bem irônico a esse ponto. Segundo esse ponto de vista, as visões do ressuscitado teriam sido inicialmente experiências visionárias, né? Que convenceram ao menos alguns dos membros originais do ciclo de Jesus, de que o Nazareno estava vivo e, mais do que isso, assumiria uma posição de tremenda glória, conferida a ele pelo próprio Deus. Com isso em mente, você percebe a profundidade. Porém, curiosamente, teria sido uma experiência mística desse tipo, segundo o livro bíblico dos Atos dos Apóstolos. A responsável por transformar, de certo modo, Paulo de perseguidor dos cristãos, que era que na época era o maior propagador da mensagem de Jesus, pelas cidades da bacia do Mediterrâneo. Observe como a gente se aprofunda e vê que em uma simples situação você encontra uma explicativa complexa. Próximo do fim, outra peça-chave no quebra-cabeça é o pensamento apocalíptico. Vamos lá. No livro bíblico de Daniel, há a figura misteriosa do Filho do Homem, uma criatura que mistura traços angélicos e humanos, que chega nas nuvens do céu e recebe de Deus um império eterno, que jamais passará. E seu reino jamais terá fim. E há também a visão de uma ressurreição geral de todos que morreram e de seu julgamento. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o próprio horror eterno. E sua pregação, Jesus falava frequentemente da vida gloriosa do Filho do Homem. Alguns especialistas acreditam que, ao mencionar essa figura, o Nazareno estava se referindo não a si mesmo, mas a um enviado sobrenatural de Deus, que desencadearia
o juízo final, de um certo modo, o papel de Jesus seria preparar o terreno para a chegada dele. Mesmo que essa hipótese esteja correta, porém, o fato é que a tradição cristã, logo depois da morte de Jesus, passou a interpretar essas menções ao Filho do Homem como referência ao próprio Cristo, a sua segunda vinda à Terra, posterior à ressurreição. Juízo final para os primeiros cristãos, ressurreição de todas as pessoas seria fim da história. Você consegue compreender? A crença na ressurreição dele, ao que tudo indica, é a chave. Se Jesus tinha voltado à vida, estava cada vez mais claro que o fim se aproximava. De acordo com os cristãos primitivos da época, como Paulo, Jesus correspondia às primícias dos que tinham morrido. Os primeiros frutos colhidos na estação, como se ele fosse a primeira maçã que amadurece na árvore e mostra que a hora da colheita está se aproximando. Se Cristo tinha sido o primeiro a ressuscitar, isso confirmava seu papel central no plano de Deus. Por fim, a ideia de logos, palavra ou verbo de Deus, usada por judeus na língua grega para designar a personificação, personificar a sabedoria criadora do Senhor. Quem é cristão provavelmente deve ter reconhecido a expressão, porque é com um hino de louvor a essa entidade que começa o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito. Para João, óbvio, Jesus era a manifestação do Logos divino. A dádiva de Jesus. Jesus pode ter ganhado o título de Filho de Deus, em parte, por causa da crença de que havia uma relação especial entre os monarcas da casa de Davi, o próprio Deus em si. No Salmo 2, considerado pelos especialistas, um dos hinos usados originalmente para celebrar a dinastia davídica e sua aliança com o Senhor. Diz o seguinte ao rei israelita: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede e eu te darei as nações como herança. Os seguidores de Jesus, que o viam como Messias e herdeiro de Davi, interpretam tais passagens de forma profética e literal, como uma declaração de que Jesus era, de fato, Filho de Deus. Daí vem a exaltação, a encarnação. Exaltação ou encarnação? Graças às últimas páginas, conseguimos colocar as cartas na mesa e mapear os diferentes elementos teológicos e culturais que provavelmente ajudam ou ajudaram os primeiros cristãos a pensar em Jesus como alguém que era mais do que isso. Em certos casos, muito mais do que um simples Messias humano. O difícil, no entanto, é saber com certeza
em qual ordem todas essas peças se encaixaram na época, ao longo dos séculos. Primeiro século depois de Cristo, para tentar fazer isso, vamos precisar de um pouco de vocabulário técnico. Comecemos com cristologia, que nada mais é que o conjunto das crenças a respeito de Jesus Cristo. Começa por aí. Condensando de maneira como Jesus seguidores, como seus seguidores, começando como seus seguidores, compreendem a figura central de sua fé. É comum haver uma distinção entre alta cristologia e baixa cristologia. Os adeptos da alta cristologia, por assim dizer, que hoje dominam praticamente todas as igrejas cristãs, são os que enxergam Jesus como um ser divino, que já existia desde antes da criação do universo e que se encarnou assumindo a natureza humana. Já uma baixa cristologia, por assim dizer, sempre repito isso, acredita que Jesus era essencialmente um ser humano, o qual, por virtude de seu sacrifício na cruz e da ressurreição, assumiu um papel elevadíssimo no plano de Deus. Para o cosmos, essa distinção é clássica e usada o tempo todo por quem estuda o tema, mas vários estudiosos atuais importantes acreditam que ele não dá conta do problema. Ao menos não com a precisão desejada. Eles partem do princípio de que, mesmo uma cristologia dita baixa, caso acredite na ressurreição e no papel salvídico, ou seja, de salvador da humanidade, de Jesus, na verdade, coloca o Nazareno numa posição absurdamente alta, como alguém que está sentado à direita de Deus, Pai, como diz o credo cristão, e foi coroado com poderes divinos. Continua após a publicidade, toda essa publicidade sobre Jesus. Por isso esses pesquisadores preferem falar em cristologias de exaltação, ou seja, nas quais Jesus foi exaltado ou elevado de sua posição humana original para a glória divina. E cristologias de encarnação, nas quais a divindade de Cristo é pressuposta desde o início, mas a questão é, claro, permanece o que veio primeiro. Será que as ideias cristãs originais se referem à exaltação ou à encarnação de Jesus? Se a gente dependesse apenas do estudo dos evangelhos canônicos para formar uma opinião a esse respeito, seria fácil pensar numa espécie de escadinha. Uma escadinha evolutiva entre os dois tipos de cristologia. Pouquíssimos especialistas, por um determinado lado, especialistas atuais, por assim dizer, discordaram que, se fôssemos ordenar os evangelhos oficiais, por sua ordem de escrita, ela seria o seguinte: Marcos, Mateus e Lucas, tecnicamente. Espantados em segundo lugar, teria sido escrito mais ou menos ao mesmo tempo João, ressurreição. João, na ressurreição de Jesus, foi expulso original para a pregação cristã. O quarto evangelista, como sabemos,
é o que começa sua narrativa com um hino em honra ao eterno Verbo divino. A hipótese por exigência, ou a hipótese por excelência, é também o único entre os canônicos a colocar na boca de Jesus frases como: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Em hebraico, como já vimos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. E tantas outras que tem por aí.